Vivemos numa época em que o pecado foi rebatizado. Chamamos vícios de hábitos, chamamos transgressões de deslizes, chamamos iniquidade de estilo de vida. E nessa troca silenciosa de nomes, perdemos a capacidade de enxergar o veneno que nos mata devagar. A Bíblia não brinca com palavras. Ela chama pecado de pecado. E a primeira verdade que ninguém te conta é esta: você não pode vencer aquilo que se recusa a nomear. Pecado, segundo as Escrituras, não é apenas um erro, é rebelião contra o próprio Deus. É a seta que erra o alvo, como diz a palavra grega hamartia. É a escolha consciente de virar as costas para a luz e abraçar a escuridão. Em Romanos 3:23 está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é sobre ser imperfeito, é sobre estar separado. E iniquidade. Essa é ainda mais profunda. É a torcedura da alma, a perversão do que deveria ser reto. É quando o pecado deixa de ser um ato e se torna identidade. Isaías 53:6 declara: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. O ímpio, por sua vez, não é apenas aquele que peca, é aquele que se recusa a se arrepender. É quem constrói um trono no lugar onde deveria haver um altar. Salmos 1:1 adverte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E as consequências? Romanos 6:23 não deixa dúvidas. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte relacional, morte da própria alma. Mas aqui está a verdade libertadora. Você vai errar, você vai tropeçar, porque você não é perfeito. E não é sobre nunca cair, é sobre se levantar toda vez. É sobre arrependimento verdadeiro. É sobre continuar a jornada com Cristo, mesmo com os joelhos ralados e o coração partido. Esta não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona até a eternidade. O mundo moderno criou a ilusão da prisão confortável. Você não percebe as correntes porque elas são feitas de seda. São os likes que você persegue, as séries que você assiste até de madrugada enquanto sua alma grita por silêncio. Os relacionamentos vazios que você mantém porque solidão assusta mais que falsidade. São os pensamentos impuros que você alimenta em segredo, acreditando que ninguém vê, mas há alguém que vê. Hebreus 4:13 nos lembra: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O pecado é um hóspede que nunca pede licença para entrar, mas que toma toda a casa. Ele começa pequeno, um pensamento, uma justificativa, uma mentira branca, e você pensa: é só dessa vez, mas dessa vez se torna próxima vez, e próxima vez se torna sempre, porque o pecado não conhece saciedade. É água salgada para o sedento. Quanto mais você bebe, mais sede tem. É a gravidade do pequeno que ninguém explica. Tiago 1,15 descreve o processo. Depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Veja a progressão: desejo, ação, morte. E entre o primeiro passo e o último existe a ilusão de controle. Você acredita que pode parar quando quiser, que está no comando, mas João 8,34 destrói essa fantasia. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo, não visitante, não turista na própria queda. Escravo. A sociedade te vendeu uma mentira embrulhada em papel brilhante. Você pode se curar sozinho. Você pode se motivar para fora do buraco. Basta força de vontade, basta querer muito. E você tenta. Deus sabe como você tenta. Faz promessas na segunda-feira, quebra elas na terça. E na quarta, já está negociando consigo mesmo: vou começar de novo no próximo mês. Mas aqui está a verdade que queima. Você não foi criado para vencer sozinho. Jeremias 17:9 expõe a raiz do problema. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso.
quem o conhecerá? Seu próprio coração te engana, suas emoções mentem, seus desejos te traem. E você espera vencer uma guerra interna usando as mesmas armas que te derrotaram ontem? João 15:5 é cristalino. Sem mim, nada podeis fazer. Nada, não pouco, não com dificuldade, nada. Porque a batalha não é apenas psicológica, é espiritual. Efésios 6:12 revela: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Você está lutando contra forças que existem antes de você nascer e que continuarão depois que você partir. E você acha que força de vontade é suficiente? Você precisa de poder, não o seu, o dele. A espiritualidade não é acessório, não é enfeite de vida organizada, é a estrutura, é a fundação. E a maioria das pessoas constrói castelos sobre areia porque se recusa a cavar fundo o suficiente para tocar a rocha. Cristo é essa rocha. Mateus 7:24-25 ensina: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Veja, a tempestade vem para todos. Não é se vai chover, é quando. E a diferença entre desmoronar e permanecer de pé não está na intensidade da tempestade, está na profundidade da fundação. Você quer vencer o pecado? Então conecte-se com a fonte, não superficialmente, não ritualisticamente, intimamente. João 15:4 ordena: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permanecer, não visitar, não fazer turismo espiritual aos domingos. Permanecer. É dessa intimidade que nasce a blindagem. Porque quando você está cheio dele, não há espaço para o que destrói. Salmos 119:11 confirma: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Palavra escondida, no coração, não na estante. Não no aplicativo que você nunca abre, no centro do seu ser, mas vamos falar da verdade incômoda que ninguém quer ouvir. Você vai falhar, mesmo depois de conhecer Cristo, mesmo depois de se comprometer, mesmo depois de chorar de arrependimento. Você vai tropeçar, e aqui está onde a maioria desiste, porque confundimos santificação com perfeição instantânea. Provérbios 24:16 traz consolo e desafio, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes, não uma, 7. O justo cai. Mas qual a diferença entre o justo e o ímpio? O ímpio fica no chão, constrói casa na lama, decora a prisão. O justo se levanta, não porque é forte, mas porque conhece alguém que o levanta. 1 João 1:9 é a promessa: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja a condição: confessar, não esconder, não minimizar, não chamar por outro nome, confessar. E veja a resposta: perdão e purificação. Não é sobre nunca errar, é sobre nunca desistir. É sobre entender que esta é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Você se prepara diferente para uma maratona. Você não sai em disparada nos primeiros metros. Você marca o ritmo, você respira, você se hidrata. Você sabe que haverá momentos de cansaço. E você continua mesmo assim. Agora, a parte prática que ninguém explica direito. Como você realmente vence o pecado? Não com estratégias humanas, não com autoajuda perfumada, mas com princípios milenares que estão funcionando desde que o primeiro profeta abriu a boca. Primeiro, substitua, não apenas remova. Mateus 12:43-45,
Conta a história do espírito imundo que sai de um homem, vaga por lugares áridos e, não encontrando descanso, retorna à casa de onde saiu e encontra ela vazia, varrida e arrumada. Então traz 7 espíritos piores que ele. Veja a lição. Não basta expulsar o mal, é preciso preencher o espaço com o bem. Não basta parar de alimentar a carne, é preciso alimentar o espírito. Gálatas 5,16 instrui: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ande em espírito. Isso significa oração diária, leitura constante, comunhão genuína, adoração sincera. Você substitui o tempo que gastava alimentando o pecado com o tempo alimentando a alma. Segundo, fuja, sim, fuja. 1 Coríntios 6,18 não sugere fugir da prostituição. 2 Timóteo 2,22, foge dos desejos da mocidade. José, quando foi tentado pela mulher de Potifar, não ficou para debater, argumentar ou provar sua força moral. Gênesis 39,12 diz que ele deixou a capa nas mãos dela e fugiu. Ele perdeu a capa, mas manteve a integridade. Há batalhas que você vence fugindo. Há tentações que você enfrenta evitando. Não é covardia, é sabedoria. Terceiro princípio: transforme sua mente. Romanos 12,2 comanda: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação, não reforma superficial, renovação profunda. Porque comportamento é fruto de mentalidade. Você age segundo aquilo que você acredita ser verdade. Se você acredita que o pecado traz satisfação, você voltará a ele toda vez que estiver insatisfeito. Mas se você renova sua mente com a verdade de que o pecado escraviza e Cristo liberta, seu comportamento muda não por esforço, mas por revelação. Filipenses 4,8 ensina onde focar. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você é aquilo que você consome mentalmente. Se você enche a mente com lixo, colherá lixo. Se você enche com verdade, colherá liberdade. Quarto princípio: tenha comunidade. Eclesiastes 4, 9 e 10 adverte: melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Você não foi criado para caminhar sozinho. Você precisa de irmãos, não de seguidores nas redes sociais, de irmãos de verdade, que conheçam suas lutas, que orem por você, que te confrontem quando necessário e te ergam quando você cair. Hebreus 10:25 instrui: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Igreja não é clube social, é hospital de campanha, é família de guerra. Agora quero que você pare e reflita. O que este vídeo despertou em você? Concordância, revolta, esperança, culpa? Eu quero saber, de verdade. Deixe seu comentário aqui embaixo. Me diga o que você achou. Fale da sua luta. Compartilhe sua vitória. Porque sua palavra pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para não desistir. E se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe um like, ou um dislike se discordou, mas pelo menos você sentiu algo, e isso já é movimento da alma. Mais importante, compartilhe, manda no grupo da família, manda para aquele amigo que você sabe que está lutando em silêncio, para aquela pessoa que precisa ouvir que há esperança do outro lado do pecado. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo que não massageia ego nem vende ilusão, mas que confronta com verdade e aponta para Cristo, se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo e cada um é uma ferramenta de guerra contra as mentiras deste século. Vou te contar um segredo que libertou gerações. A graça não é licença para pecar, é poder para não pecar. Romanos 6, 1, 2 questiona: que diremos, pois?
Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Veja a lógica. Você morreu para o pecado. Não diminuiu, não reduziu, morreu. E quando algo está morto, não responde mais a estímulos. Mas essa morte não é automática, ela precisa ser diária. Lucas 9:23 ensina: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia, não uma vez na vida. Cada manhã você acorda e escolhe: eu morro ou meu pecado morre? Porque os dois não podem viver na mesma casa. E a graça? A graça é o poder que te permite fazer essa escolha. É a força sobrenatural que entra quando a sua acaba. 2 Coríntios 12:9 promete: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Poder aperfeiçoado na fraqueza. Isso significa que sua fraqueza não é desqualificação, é oportunidade para Deus mostrar quem Ele é. E você precisa entender isso no fundo da alma. Você não precisa ser forte. Você precisa conhecer quem é forte e se agarrar nele com as duas mãos. Uma verdade final, a que ninguém te conta porque é simples demais para uma geração viciada em complexidade. Jesus Cristo já venceu. Colossenses 2:15 declara: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Ele despojou, ele expôs. Ele triunfou, passado, completo, terminado. O pecado não tem mais poder sobre você, a não ser que você dê esse poder a ele. A morte foi vencida, o inferno foi derrotado, as correntes foram quebradas. Mas aqui está o ponto. A vitória já foi conquistada, mas você precisa se apropriar dela. Josué 1:3 promete: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Veja, foi dado, mas você precisa pisar. A terra prometida existe, mas você precisa entrar nela. Cristo venceu o pecado na cruz, mas você precisa crer nisso, viver isso, declarar isso sobre sua vida. E quando você tropeçar, porque vai tropeçar, não fique no chão lamentando. Levanta, confessa, arrepende e continua. Porque arrependimento não é sentir pena de si mesmo, é mudar de direção, é dar meia volta e correr de volta para os braços do Pai. E Ele está sempre de braços abertos, sempre. Lucas 15 conta a história do filho pródigo. Ele desperdiçou tudo, afundou no pecado, viveu com porcos. Mas quando decidiu voltar, o pai não esperou ele chegar, correu ao encontro dele. Versículo 20. Estando ele ainda longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Correndo, o pai correu. Deus corre em sua direção quando você dá um passo em direção a Ele. Não importa quão longe você foi, não importa quão sujo você está, Ele corre, Ele abraça, Ele restaura. Então, aqui está o meu apelo final para você que chegou até o fim deste vídeo. Aceite Jesus Cristo hoje, não amanhã, não quando você estiver melhor, não quando você merecer. Hoje, agora, porque você nunca vai merecer. Isaías 64:6 diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Não é sobre você se limpar antes de ir a Ele, é sobre ir a Ele para ser limpo. Atos 4:12 afirma: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único nome, o único caminho, a única porta. Ele mesmo disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não um caminho. O caminho. E a salvação não é complicada. Romanos 10:9 simplifica. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessa com a boca, crê no coração. É isso. Não precisa de ritual elaborado. Não precisa esperar o momento perfeito.
Precisa de um coração quebrantado e uma boca que declare: Jesus, eu preciso de ti. Eu não consigo sozinho. Perdoa meus pecados. Entra na minha vida. Seja meu Senhor e Salvador. Ore isso agora, de verdade. Porque as palavras têm poder quando saem de um coração sincero. E depois que você orar, não pare aí. Procure uma igreja que prega a Bíblia, que exalta Cristo, que vive em comunidade genuína, porque você precisa de apoio, você precisa de discipulado, você precisa de irmãos que caminhem com você. Hebreus 10, 24, 25 ensina: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Você não nasceu de novo para caminhar sozinho, nasceu de novo para fazer parte de uma família. E essa família te espera, com os braços abertos, pronta para chorar com você, celebrar com você, lutar ao seu lado. Esta é a verdade que ninguém te conta. Você não precisa vencer sozinho, você nem pode. Mas com Cristo você já venceu. A batalha é real. O inimigo é feroz, mas o vencedor já está do seu lado. E ele nunca perde. Nunca. Não pare por aqui. Se você quer expandir ainda mais sua capacidade de pensar de forma crítica e profunda, escolha um dos vídeos ao lado. Continue essa jornada de reflexão comigo. Clique agora e vamos mergulhar ainda mais fundo nessas ideias que transformam nossa forma de ver o mundo.